A paz do Senhor, é uma alegria, uma satisfação estar mais uma vez aqui com os irmãos. Me chamo Anderson Lessa Gomes, sou ministro da Casa do Senhor, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, em São Pedro da Aldeia. Estou aqui, meus irmãos, com a intenção de fazer um breve resumo da nossa lição da revista Betel Dominical para você, professor, você, aluno, e até mesmo você que não tem condições de estar na escola bíblica dominical por estar acamado. Então, este é o motivo de estarmos fazendo esse resumo da escola bíblica dominical. Creio que vai ser bênção para a sua vida. Fica comigo. A lição de número 2 tem como título Ordenança para participar da ceia do Senhor. O textual está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, e diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Irmãos, o textual ele vai falar sobre a importância do autoexame para participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, assim como o batismo nas águas, é uma ordenança, é uma ordem dada pelo Senhor Jesus à sua igreja. Um ato que deve ser, irmãos, praticado, tem que fazer parte da prática cristã, da vida da igreja. É um ato especial de comunhão, de devoção, de fé, de santidade, de adoração. E um ato, irmãos, de reflexão. Tudo deve ser feito de coração, feito com reverência, feito com temor, pois apesar, irmãos, de ser um ato simbólico, assim como o batismo era um ato simbólico, era um simbolismo, tanto o batismo quanto a ceia do Senhor, ela tem consequências no mundo espiritual. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar à igreja em Coríntios, e consequentemente a toda a igreja do Senhor, que o homem ele tem que examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, irmãos. Aqui fala de reflexão. O homem tem que olhar para dentro de si e ver como está a minha vida. Será que eu estou apto a participar desse ato tão sublime, desse ato tão importante, onde vou relembrar a morte vicária do Senhor? Então, irmãos, o homem tem que olhar para a sua consciência. Se a sua consciência não lhe acusar, ele estará apto a participar. Espera aí, mas se a minha consciência pesou, se eu tenho algo contra alguém, então, irmãos, eu tenho que, primeiro, me consertar, pedir perdão, confessar meu pecado, consertar com meu irmão, para que depois eu possa participar da ceia do Senhor. Então, o textual ele fala a respeito desse autoexame que todo cristão ele tem que fazer para participar desse memorial que é a ceia do Senhor. Meus irmãos, tópico 1, os direcionamentos da ceia do Senhor. Meus irmãos, a ceia do Senhor, como eu já falei, é um ato memorial para que todos os cristãos eles não se esqueçam de que Jesus deu o seu corpo, derramando o seu sangue por toda a humanidade. A ceia ela tem como propósito nos lembrar o que Cristo fez por nós. Então este, irmãos, é o principal motivo de cearmos.
Devido ao seu sacrifício, tivemos a libertação do pecado. Devido ao sacrifício de Cristo, hoje temos liberdade com Deus. Devido ao sacrifício ali na cruz do Calvário, fomos livres da morte eterna. Então, irmãos, no Antigo Testamento, os judeus comemoravam a Páscoa judaica, que era um memorial para relembrar a libertação do povo hebreu do Egito, da escravidão do Egito e a esperança da terra prometida. Nós sabemos o que foi a Páscoa judaica ali na última das pragas em que Deus derramou sobre o Egito a morte dos primogênitos. Ali o anjo da morte iria passar sobre todo o Egito, e para livrar-se daquele anjo da morte, o hebreu teria que sacrificar um cordeiro e o seu sangue ser aspergido nas vergas das portas. No momento que um anjo da morte passasse pelas casas ali no Egito, ao ver o sangue, ele não entraria e não ceifaria o primogênito. Então foi preciso sacrificar o cordeiro e foi preciso aspergir o sangue. Assim aconteceu com o Senhor Jesus. O Cordeiro Imaculado, o Cordeiro do Senhor, o Cordeiro sem defeito, ele foi morto. E através do seu sangue nós fomos purificados, nos tornamos livres da morte eterna. Então esse, irmãos, é a ceia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a ceia do Senhor ela foi instituída por Jesus na ocasião da sua última refeição, ali de Páscoa, na companhia dos seus discípulos, horas antes do seu sacrifício. Então, irmãos, para nós, a ceia do Senhor tomou lugar da Páscoa do Antigo Testamento, porque Cristo, 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz: porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, Paulo, ele nos orienta de como procedermos e participarmos da ceia do Senhor. Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo vendo como os coríntios ceavam e que havia uma desorganização na hora da ceia, Paulo instrui aos coríntios a como participar da ceia. E a participação da ceia, irmãos, tá? Ela tem que ser uma participação de forma que todos participem, que haja comunhão, que haja edificação. Porque a ceia do Senhor, irmãos, ela edifica, a ceia do Senhor, ela exorta, e a ceia do Senhor, ela consola. Edifica o quê? Edifica a nossa fé. Pois quanto mais participamos, mais somos reavivados a permanecer firmes, esperançosos em Jesus, no Senhor Jesus. A ceia do Senhor nos exorta. E segundo a Bíblia, a exortação é conselho, é advertência. Então a ceia ela serve para nos aconselhar, a lembrarmos da morte, do sacrifício do Senhor por nós, e quanto devemos estar aptos para participarmos dela. E a consolação, quando participamos da ceia do Senhor, nós nos consolamos, porque um dia o Senhor Jesus ele virá e nós vamos ceiar eternamente com Ele. Então a ceia do Senhor ela nos traz edificação, nos traz exortação e nos traz consolação. O tópico 1.1, o comentarista vai nos informar que a ceia ela nos direciona para Jesus no passado, porque é uma lembrança, é um memorial do que o Senhor fez.
Também a ceia nos direciona para o presente. Como que está a minha intimidade? Como que está o meu relacionamento? Como está a minha comunhão com o Senhor para participar da ceia hoje? E também para o futuro. Anunciar a morte até que Ele venha. Aguardamos a bem-aventurança, a esperança e o glorioso dia quando estaremos para sempre ceando com o Senhor nos ares. Glória a Deus. Há uma observação que eu quero fazer, irmãos, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, o Senhor fala que o seu corpo, Mateus 26, versículo 26, ele diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizei: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui, irmãos, apesar de Jesus dizer que este é o meu corpo, que este é o meu sangue, ele não estava, irmãos, dizendo que o pão e que o vinho era literalmente o seu sangue. Isso trata-se, irmãos, de uma figura de linguagem. O pão é o pão, o vinho é o vinho. É apenas uma simbologia do corpo e do sangue de Jesus. Quando participamos da ceia, irmãos, tanto o pão como o vinho é apenas um símbolo do corpo e do sangue. Sangue vertido, corpo rasgado, na cruz do Calvário por nós. Algumas igrejas, como a Igreja Católica, por exemplo, eles acreditam na transubstanciação, onde eles falam que o pão e o vinho, na hora da ceia, literalmente se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Nós não acreditamos assim, não cremos assim. Aquilo, irmãos, o pão e o vinho é apenas um símbolo do sangue derramado e do corpo que foi rasgado na cruz do Calvário por nós. Tá bom, irmãos? Então o vinho não se transforma em sangue, o pão não, irmãos. É apenas um símbolo, é para relembrarmos o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Tópico 2. A importância da ceia para o cristão. A ceia do Senhor, irmãos, é um ato sagrado, é um ato sacro e tem que participar de forma reverente, com conhecimento do ato. A ceia do Senhor, ela tem que participar reverente, com temor. Até porque, irmãos, fala de juízo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, diz: porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Fala de culpa, fala de juízo. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala examinar a si mesmo, é fazer um autoexame, olhar para dentro de si, para a sua consciência e ver que ela não te acusa. Se há algum impedimento em você que lhe impeça de participar da ceia do Senhor, já falei lá no texto áudio, você tem que se consertar, Consertar, se arrependa, confesse o seu pecado, confesse o seu erro, peça perdão, para que você esteja o quê? Apto, para que você esteja pronto, sem nenhum tipo de culpa, a participar da ceia do Senhor. Porque quem toma a ceia indignamente, toma para sua própria condenação, ou seja, traz juízo para si. Traz juízo para si. Se eu tomo a ceia em pecado, espiritualmente eu estou trazendo coisas mais para mim. Eu estou me autodestruindo.
Então, irmãos, é importante a reverência, é importante o temor, é importante sabermos o qual a seriedade do ato da ceia do Senhor. Infelizmente, hoje, as pessoas, talvez por ignorância, por não saber a importância do ato, tomam a ceia do Senhor de qualquer maneira, de qualquer forma. E muitos até sabem da gravidade, até sabem, mas de forma despretensiosa, as pessoas não ligam, simplesmente tomam a ceia de qualquer forma, de qualquer maneira. E aí Paulo vai falar, olha, toma e bebe para sua própria condenação. Por isso existem muitos fracos, muitos doentes, dormem, muitos mortos espiritualmente dentro da casa do Senhor. Por quê? Muitos estão com a mente cauterizada, não sentem mais o pecado, e aí tomam a ceia de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas é um ato sagrado, é um ato sacro, que tem que haver reverência e tem que haver temor. Meus irmãos, tópico 3, a relevância da ceia para a igreja. Meus irmãos, a ceia é a maior festa da igreja. O culto da ceia, ela tem que sermos um ato solene. Infelizmente, hoje, muitas igrejas têm realizado a ceia de qualquer forma, de qualquer maneira. Sobrou um tempo, faz a ceia. Não, irmãos. A ceia, ela tem que ser um momento, irmãos, sublime, um momento solene, onde, irmãos, é o momento de relembrarmos o sacrifício do Senhor. Aquele pão, aquele vinho representa, simboliza o sangue que foi vertido na cruz. O pão simboliza, irmãos, o corpo de Cristo. Então é um momento único em que a igreja tem que valorizar, a igreja ela tem que parar para refletir em santidade aquele momento. Então ela precisa ser feita em comunhão. Comunhão. A igreja precisa estar junta, em harmonia. Paulo, ele critica a igreja de Corinto porque os irmãos iam cear e uns comiam mais, aqueles que haviam uma família abastada, levavam coisas de casa para comer e comiam muitos, enquanto os outros não comiam nada. Então não havia comunhão, não havia o amor entre os irmãos. E Paulo critica, olha, quando for comer, espere pelos outros, porque tem que haver uma comunhão. A igreja é um corpo. A igreja é um corpo. Há membros que um depende do outro. Então, irmãos, precisa de comunhão, precisa de perseverança. A igreja ela deve perseverar anunciando a morte do Senhor até que venha. Perseverança, perseverarmos, é não desistir, é não parar no meio da caminhada. Até que Jesus venha, irmãos, nós devemos cear. Até que Jesus venha, nós devemos relembrar este ato. Relembrar este ato. Muitos não têm constância na ceia, participam uma vez e ficam 3, 4, 6 sem cear e depois não, irmãos. Tem que haver uma perseverança na prática do cear. Não existe, irmãos, a Bíblia não convenciona, irmãos, a quantidade de vezes que nós devemos cear. Algumas igrejas ceiam uma vez por semana, outras uma vez por ano, outras 2 vezes por ano. A nossa igreja, a nossa denominação, ela ceia uma vez por mês. Então, irmãos, tem que haver constância, tem que haver perseverança no ato de cear. Todo mês, vai lá, participa em comunhão com meus irmãos, em comunhão com a igreja do Senhor, participando desse ato tão importante. Por quê, irmãos? A Bíblia diz,
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte até que ele venha. Quando a gente participa, irmãos, da ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Um dia o Senhor virá, irmãos. Um dia o Senhor ele vai vir e vai arrebatar a igreja dele. A igreja que foi lavada e remida pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Então, um dia, irmãos, nós estaremos participando eternamente com o Senhor, participando da ceia eterna com o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos valorizar essa ordenança, vamos valorizar este ato. Não vamos tratar de qualquer forma, não, irmãos, porque ela trata de um ato tão importante, tão fundamental para as nossas vidas, que foi a nossa salvação, foi o sacrifício de Jesus na cruz. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. É apenas um resumo da nossa lição. É um vídeo curto, mas se você gostou, compartilhe, mostre esse vídeo aos seus amigos, para que o nosso canal ele venha a crescer cada dia mais. Deus abençoe a cada um dos irmãos.